Olá, tudo bem? Bem-vindos novamente ao canal Autossustentabilidade. Meu nome é Daniel Arroio, eu sou especialista em veículos elétricos. Se você não tiver inscrito no canal, por favor, se inscreva. E se você gostar desse vídeo, curte e compartilha com os amigos. Hoje nós estamos aqui com o Thiago Garcia. Thiago Garcia é um cara que conhece muito bem veículos elétricos, é um early adopter, foi um dos primeiros, se não o primeiro motorista de aplicativo a utilizar um veículo elétrico. Então, se apresenta aí para a gente, Thiago. Tudo bem, pessoal? Boa noite. Bem, como o Daniel já falou, meu nome é Thiago Garcia. É, eu acredito que sim, fui o primeiro motorista de aplicativo no Brasil a usar um carro elétrico, né? Desde então, eu tenho meu conteúdo, meu canal no YouTube, onde eu falo das minhas experiências como proprietário de carro elétrico, como usuário, não somente as coisas boas, mas como os perrengues e principalmente como resolvê-los, né? E desde então eu sou um apaixonado pela mobilidade elétrica e praticamente vivo 24 horas essa paixão. Bacana. E qual foi essa ideia aí de começar a usar um carro elétrico? Ah, não foi pelo verde, não foi pela sustentabilidade, a não ser a financeira. Uhum. São Paulo, eu acho que é a única cidade que tem rodízio veicular no Brasil, né? E o veículo híbrido e elétrico são isentos de rodízio veicular na cidade de São Paulo. E era uma coisa que me tirava do sério. Muito, muito, muito. Uma vez por semana você tem que fazer de tudo para não ser multado, né? Então, eu fiquei sabendo dessa informação sobre a isenção do rodízio para esses veículos. Comecei a pesquisar um veículo híbrido em 2018. Estava de olho até no Toyota Prius ou um Ford Fusion híbrido. Mas em 2019 surgiu, né, não vou dizer o primeiro, mas mais opções de carros elétricos. Até então só havia o BMW 3, que era de 4 lugares e tudo mais. E de repente eu vi a publicidade do Jaque EV40. Era uma marca que eu já estava há alguns anos, tinha carro da Jaque. O preço era convidativo, né? Coube no meu bolso, considerando a diferença do que eu ia deixar de pagar com manutenção e combustível. E pronto, fechei o negócio. Aí caí para a mobilidade elétrica, dessa forma. Uhum. Bacana. E você já trabalhava então como motorista de aplicativo, né? Com carro a Já combustão. trabalhava. Antes eu estava utilizando um J3 Touring, que era um sedã, depois um J6, que era um carro de 7 lugares, que bebia um pouquinho, fazia uns Imagino. 6,5, 7 quilômetros na gasolina na cidade. Eu gostava do carro, mas estava um pouquinho difícil de mantê-lo, né? Uhum. Certo. E a recepção do pessoal aí, como é que foi? Aqui em casa, pô, Também, dos passageiros. olha, aqui em casa, para começar, foi muito bem recebido, porque eu consegui justificar para minha esposa o investimento. Que Então, ia ter ela uma aceitou. economia, né? Ia E compensar. dos passageiros eu posso dizer que foi muito mais bem recebido, porque minha nota foi de 4,86 para 5 rapidamente. Então, era uma novidade, né? A maior parte, inclusive, nem percebi que se tratava de um carro elétrico, sabiam que estava num carro muito mais confortável, muito mais silencioso, muito mais macio de andar, né? E não sabiam o porquê. Eles sabiam Uhum, que se sentiam bem, mas não entendiam por quê. E era engraçado que todos falavam: Nossa, chamei um Uber Black, não sabia por conta do conforto do carro que ele apresenta, né? Então, uhum. foi muito bom, experiências positivas. Até hoje, bem elogiado, o carro com quase 5 anos. E todos eles falam, nossa, ele está muito novo. Então, foi bem recebido, para ser bem sincero. É, não foi o Uber Black, mas foi o Uber Red. É Uber Red. Exatamente. Meu Chapolin Colorado. Legal. Eu tinha participado uma vez de uma live que você fez no Instagram junto com um rapaz, acho que de Rio Preto, né? Uma vez, já faz uns anos aí. Aí você Sim, até. o Adriano. Isso. Tinha até Uhum. perguntado como é que era assim, essa questão do se o financiamento estava compensando
né? Essa diferença aí, você falou que sim. Isso porque na época a gasolina estava a R$ 4, né? Uhum. Ou seja, hoje já é outra história. Já Então tá bem compensa maior. muito mais se você for pensar, né? Uhum. É, porque acaba, né? E hoje, na época ainda o valor ainda era mais discrepante em relação ao com o carro a combustão, né? Hoje já está uma Sim, coisa mais sim. próxima. Tanto que você pode observar que o carro elétrico ele tem apresentado uma redução nos preços, naturalmente, e o carro a combustão não tem baixado o preço. Uhum. Em resumo, é isso, né? A gente tem visto um aumento do preço do carro a combustão e uma redução no preço dos carros elétricos. Mas o porquê que tem acontecido isso? É por dois motivos. Primeiro, a questão de tecnologia que tem avançado, a produção acaba sendo maior, né, também. Então, você tem a redução do custo de produção e o aumento da produção em si. Então, automaticamente, cada unidade acaba saindo um pouco mais barato para a fábrica nessa questão. E, querendo ou não, a gente tem o fator concorrência, né? Então, você acaba fazendo com que as empresas acabem diminuindo sua margem de lucro, que na verdade é um mistério para todo mundo qual que é essa real margem, né? Mas elas conseguem baixar a margem, senão elas não estariam vendendo. Uhum. É, baixa a margem e ganha mais na quantidade, né? Vai mesmo, vale Exatamente. a pena. Você continua com esse carro aí, o Chapolin? Continuo com ele até hoje. O meu primeiro carro elétrico continua sendo ele. E posso dizer que ele me atende. Gostaria de trocar? Lógico, todo mundo quer sempre estar com alguma coisa nova, atualizada, tudo. Uhum. Preciso? Não, não preciso trocar. Para ser bem sincero, diferente dos carros a combustões que eu tinha antes, eu não passei mais que 3 anos com nenhum dos meus carros. E era por quê? Porque com o passar do tempo eles iam se depreciando, envelhecendo, né? Começando a dar Dando problema, né? manutenção, chegando naquelas revisões mais caras, então não fazia sentido manter, né? Até acabava perdendo um bom valor na venda deles, né? Mas cada 2, 3 anos eu trocava de carro. Esse já vai fazer 5 anos. Acho que é o É. primeiro carro que eu vou quitar o financiamento com ele na mão ainda. É, não tem óleo para trocar, não tem peça para trocar, né? Então não Tem. A tem. gente não pode falar que não tem. Existe, mas o desgaste é muito menor, você tem muito Sim. menos peças, então acaba sendo menor o desgaste das aquelas peças que têm algum desgaste. Por exemplo, pastilha de freio, 90 mil quilômetros até agora não foram trocadas. A bateria, que é o medo de todo mundo, a minha está com 88% da capacidade original. Tá ótimo, né? Dos Uhum. 300 quilômetros originais, eu estou fazendo por volta de 270. Então, está me atendendo muito bem. É, pouquíssima diferença, né, Deus? 10%, 12% Uhum. aproximadamente, né? Sim. É, 30 quilômetros na autonomia não é tanto assim, né, se comparado com, né, com o que se precisa rodar, com a forma de carregar, né, acaba sendo uma coisa bem tranquila. Sim. Eu fico pensando se um carro a combustão, quando envelhece 4, 5 anos, se ele não aumenta pelo menos 10% o seu consumo de combustível também. Eu sempre falo assim, o carro, né, o pessoal fala assim, ah, mas aí depois vai vender porque a bateria e não sei o quê. Eu falo assim, e o carro depois que envelhece, o carro a combustão também, você não é mais um carro novo, né? Tem os Pois é. problemas, tem outras coisas aí. Isso daí que eu acho interessante na questão quando você vai vender um carro, é a subjetividade do estado dele. Porque Uhum, um carro elétrico, ele te entrega toda a informação no painel. Você consegue ver, inclusive, como está a condição da bateria. Com um scanner, você consegue ver cada célula, né? Então, é muito mais fácil, inclusive, para uma empresa fazer o laudo.
né? Eu até sugiro às empresas que façam laudo que eles se aprimorem, comprem scanners que façam a leitura adequada do carro elétrico e já venda, inclusive, esse serviço. Eu consigo ver a bateria do carro que você quer comprar, como é que está cada célula, o balanceamento dela e tudo. Agora, e o motor a combustão? A gente tem que confiar muito no ouvido do mecânico amigo, né? É Uhum. bem subjetivo uma análise. Não vou nem dizer subjetivo, mas o fato é, não é qualquer pessoa que vai conseguir identificar uma possível falha ou talvez alguma dor de cabeça para um carro ou seminovo usado que vá comprar, né? Isso é bem complicado, né? Para quem não conhece, para quem depende de alguém para ir olhar, né? Já aconteceu aí de amigos aí me chamarem para ir ver o carro se eu aprovava para poder comprar. A responsabilidade. E aí, como é que fica nessa hora? Será que eu É. aprovo, não aprovo? Estou Bom, escutando deu alguma coisa certo, né? Às desse. vezes, né? Eu não falhei, Às mas vezes dá é, certo, é né? um risco. É o risco de perder a amizade, né? É verdade, é pior ainda, né? Do que se fizesse cobrando. Certo. E aí, como é que foi assim o. Chegou a incentivar outras pessoas a usarem também? Cara, eu posso estar sendo um pouco arrogante, mas eu acredito que o movimento de motoristas de aplicativo hoje tem uma mãozinha minha ali na história. Uhum. Muitos motoristas de aplicativo vieram depois de mim, alguns tiveram a mesma ideia genial que eu tive, né? Mas eu acredito que boa parte dos que têm hoje carro elétrico ficaram empolgados quando viram os meus vídeos falando sobre o assunto, onde eu mostrava não só o uso do carro, mas o retorno financeiro, quanto eu gastava, deixava de gastar, o quanto que eu rodava com o carro a rotina em si, né? Então, eu acredito que incentivei algumas pessoas aí na história, né? E aí você é, publicava isso no grupo, essas coisas? Eu tenho o canal no YouTube, né? Pequeno, considero pequeno, né? Por volta de 8.500 pessoas, 8.400, se eu não me engano. Tem o Instagram, que é um pouco mais novo, mas próximo disso também. E recentemente eu tenho um site, que é o meucarroelétrico.tech.br, que na verdade eu jogo todas essas informações e também publico os meus textos, né? Então tem sido uma experiência bem gratificante trabalhar com essa parte de mídia social, né? Compartilhar essas informações, participar de debates, tudo. Mas o que eu posso te falar que tem sido mais enriquecedor é fazer parte de uma associação de, não vou dizer nem de proprietários, mas de apaixonados por veículos elétricos, que é a Abravê. Hoje eu estou como diretor dela e posso te falar que quem quer se associar vai ter um grande benefício, que é exatamente ter contato com outros apaixonados como nós. Então, o WhatsApp da Bravei não para nem de madrugada, o pessoal trocando ideia somente sobre esse assunto. Então, veja, são mais de 140 pessoas falando exclusivamente de carro elétrico no grupo de WhatsApp e tem assunto o tempo todo. É o pessoal que adora, né? Não só o adora, a gente tem consciência dos problemas. Ali a gente, inclusive, acaba discutindo algumas informações que saem na mídia, tudo, compartilha informação e principalmente dá suporte, né? É comum você, por exemplo, ter algum problema com um carro, né? Tipo, putz, eu não sei nem soltar o plug de carregamento desse carro que eu acabei de pegar. Aí o cara manda o manual inteiro para você e fala assim, meu, faz isso. A outra, Sim. pô, meu, acabou a bateria 12 volts do meu carro e tá travada. Como que eu faço para soltar o freio de mão? Aí vai outro. Sim, gente, eu tô no carregador XYZ, não tá rolando. Como que eu faço? Aí vai outra da orientação. Ou até às vezes os próprios donos das empresas também são usuários de carro elétrico, estão no grupo, dão suporte. Então, assim, por isso que eu falo, o maior benefício, o maior patrimônio da Abravei são as próprias pessoas, são os próprios usuários. E, querendo ou não, a gente acaba criando uma força
né? Para que possa até brigar, batalhar pelos direitos dos usuários, pelos direitos do cidadão, buscar melhorias da mobilidade elétrica no Brasil, talvez até desenvolver relacionamento com as marcas, né? Onde consegue ter, digamos, uma convivência saudável, troca de informação, de experiências, onde eles podem trazer, inclusive, melhoria dos próprios produtos para o consumidor. Bacana. Quanto tempo você está lá na Bravei? Desde que eu peguei meu carro. É, Chegou o documento, eu já fiz a se inscreveu. minha associação. Pô, legal. É, nós tivemos Sim. aqui a primeira entrevista aqui foi com o Rogério, presidente da Bravei. Pô, então, vocês já falaram com o cara mais. Não tem nem o Mais que dizer. expert. O Rogério, ele é inclusive da fundação, da época da Bravê, né? Com o i3 dele, depois passou pelo XC40, C40, e pelo que eu sei, ele reservou mais um novo carro aí que deve estar para chegar já, É, né? agora não sai mais, né? A maioria das pessoas aí entra e não sai mais, né? É engraçado, né? Porque eu sempre vejo matérias estatísticas, pesquisas, o pessoal falando, 40% dos proprietários de veículos elétricos nos Estados Unidos estão insatisfeitos e gostariam de voltar para o carro a combustão. Mas eu não conheço essas pessoas. Então, eu gostaria de saber de onde eles tiram esses números. Até falar, nossa, lá no Brasil, nos Estados Unidos, que já está estruturado, que já tem infraestrutura de carregamento, tá assim. Imagine aqui no Brasil que não tem essa infraestrutura. Tá bom, realmente, a gente tem uma infraestrutura bem pobre comparado com Estados Unidos, Europa e China. Mas eu não vejo essa insatisfação, entendeu? E eu entendo que, na verdade, a gente não vê essa insatisfação porque a maior parte das pessoas que compram, não vou dizer todos, mas a maior parte dos usuários de carros elétricos no Brasil estão conscientes dessa condição. Então, daqui para frente, o que melhorar é lucro. A Uhum, gente está insatisfeito com a infraestrutura? Tá, mas comprou sabendo. sim. É engraçado assim, muitas informações que passam assim na internet, né, acaba não tendo a fonte, né, uma fonte assim confiável, né? Eu falo, então, jogou tem números, né, números muito específicos assim, muito, né, redondos assim, mas não tem assim uma fonte falando, né, de onde foi tirado, né? Então acaba criando um pouco de dúvida, né? Geralmente a fonte é pesquisas e especialistas. É uma coisa assim muito vaga, Agora não nunca fala tem. quem são. É, Agora, até falando em questão dos Estados Unidos, existe um motivo que realmente sim, é fato, que é a insatisfação com a qualidade da infraestrutura de carregamento lá. Diferente da Europa, a infraestrutura de carregamento dos Estados Unidos não é tão confiável, né? Você tem diversos casos de equipamentos com falhas, sem um monitoramento adequado, sem a manutenção correta. E é engraçado que isso é assim, imagine um mar dividido, certo? Onde metade são os donos dos Teslas, que tem toda a rede de supercharge monitorada, acompanhada, uhum, estruturada, e os demais que já não tem isso. Então, essa parte que está insatisfeita são os demais. sim, Entendeu? Aí, observando isso, algumas montadoras, elas já se tocaram que, poxa, meu, se eu quero vender o meu carro elétrico, eu vou ter que garantir que o meu cliente use a rede da Tesla. E aí vai você ter que tem mudar pro visto, padrão da Tesla, né? exatamente, você tem visto montadoras como a Rivian, como a Ford, é, assinando acordos para adotar o padrão Tesla, que é o NACS, alguma coisa assim, que é o novo padrão americano nesse caso, né? Então, o que era padrão Tesla está virando padrão americano, Sim, porque mais inteligente foi o Elon Musk sabendo que ele não estava vendendo carro, ele estava vendendo energia. O carro uhum, simplesmente é o consumidor de energia. Então, ele estruturou toda a sua infraestrutura de carregamento
de uma forma que em algum momento até os concorrentes irão querer usar. Ele bolou uma forma de você poder viajar o país, que é grande, né? De uma forma, carregando rápido naqueles pontos lá que ele instalou. Ele foi bem esperto, foi E de bem forma confiável, né? rápido, né? De forma confiável, principalmente. Uhum. E você faz viagem com o carro? Aqui, como é que... Eu não sou um louco de viajar, Uhum. porque não é que não dá, mas eu tenho filhos, então não é tão confortável pegar a estrada, para ser bem sincero, com criança pequena. Tá? Eu já viajei muito mesmo sozinho, fazendo bate-volta, levando o cliente para o sul de Minas, indo para o Paraná, indo para o interior de São Paulo, litoral. Mas eu tenho consciência da condição do meu carro, eu tenho ciência das rotas, então eu não sou um grande aventureiro onde eu vou, me meto e ali eu dou a cara a tapa querendo ficar parado no lugar, me hospedando para carregar. Não, eu vou onde eu sei que eu posso ir, Uhum. tá? Ah, vou precisar pernoitar. Ok, fiz isso uma única vez apenas. Uma única vez. Todas as outras vezes eu fazia o bate e volta mesmo, carregava e voltava. Então, a viagem mais longa que eu fiz em um dia foram 500 quilômetros. Tranquilo, perfeito. Não é muito, poxa, mas 500 quilômetros é chão, se você for pensar. Para qualquer Eu, tipo se de carro, passo. é cansativo, né? Para dirigir tudo isso. Exatamente. Qualquer carro você vai ter que fazer pelo menos uma parada se você estiver dirigindo 500 quilômetros. Mas a Uhum. verdade é que, para mim, passou de 300, com família, eu vou de avião. Muito Eu não vou é. ficar me matando numa estrada. E não é só questão de tempo, é segurança. Poxa, você está se está se colocando num risco com criança pequena, né? A dirigir numa estrada a 1.000 quilômetros. Qual é a probabilidade que você tem num acidente nesses 1.000 quilômetros? É muito grande comparado com um voo de avião. Sim. Então, eu E uma prefiro criança viajar de ficar avião grandes fechada no distâncias. carro esse tempo todo é difícil, né? E quantas carretas passando por você na estrada? Mas falar que não dá para viajar, já aí é outra história. Eu não viajo, mas tenho amigos que já viajaram de Fortaleza até o Uruguai, tenho amigos que viajam do norte do Mato Grosso até Santa Catarina, tenho amigos que fazem Brasília, São Paulo, o tempo todo, pelo menos uma vez por mês. Não Uhum. preciso nem falar Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, São Paulo. Então, assim, o Brasil ele está dividido pela metade, tá? A metade sul e metade norte. Então, você que está de Brasília para baixo, vai embora até o Uruguai. Agora, para cima, Salvador até Natal, até Fortaleza, Maranhão, Teresina, você também consegue fazer. O problema está nesse pequeno pedaço de 1.000 quilômetros, talvez até menos hoje, entre Minas Gerais, Espírito Santo e Bahia, tá? Então, o Brasil ele está dividido dessa forma. Se completar esse trecho entre o Nordeste e o Sudeste, ou no caso o Centro-Oeste com Brasília, acabou. Você viaja ponta a ponta do Brasil tranquilamente. E aí a questão de hub ficar para o interior do Brasil. O Centro-Oeste já está muito mais acessível. O que vai faltar é a região norte. Tá bem assistido ali pelo Centro-Oeste para ir para lá? Começou agora, você Uhum. tem então, uma viagem bem mais tranquila até Brasília. De Brasília para Goiânia também não tem problema. De Goiânia até, é, no caso, esqueci, Cuiabá, esqueci Grande? outra capital, é Campo, Campo é Grande? Campo, Campo Grande, esqueci. né? Campo Grande, isso. É que eu não estava te ouvindo falar. Até Campo Grande já é um trecho um pouco mais difícil de fazer, mas dá para fazer. E a rodovia inteira, a BR que corta o Mato Grosso, ela está coberta por carregadores hoje. Uhum. Então, o Mato Grosso, que é um dos maiores estados do Brasil, principalmente
no Centro-Oeste, ele tem toda a cobertura. Você consegue, inclusive, do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, ligar para o Paraná e do Paraná para o sul do país, tranquilamente. Entendeu? Então, a gente tem uma cobertura nos principais eixos rodoviários do Brasil. Também fizeram aquela eletrovia no Paraná, né, ligando leste a oeste, facilita bastante, né? Sim, sim. A gente tem a eletrovia da Copel, tem a eletrovia da Dutra, temos a Regis Bittencourt já completa hoje, temos a Anhanguera Bandeirantes também, temos a Fernão Dias, ainda Pouco precisa melhorar, menos. mas já tem alguma coisa. Ah, a rodovia que vai de Salvador até Natal também já está coberta. Então, assim, os principais eixos, eles estão cobertos. Mas a questão é, quantas vezes na sua vida você viaja grandes distâncias, né? Muitas pessoas viajam muito, a Uhum. maioria não. Mas dá para fazer? Dá. É muito. É uma coisa assim que tá ainda no começo, né, mas está crescendo bastante. Sim. O que é interessante é assim, a gente tem um crescimento muito forte da infraestrutura de carregamento, inclusive a BYD declarou que iria colocar mais de 600 carregadores rápidos no Brasil, né, um investimento de bilhões mesmo. Outras empresas como a Volvo, com mais de 100 carregadores também, já boa parte já instalada no Brasil. Pessoal da Zelectric, o pessoal da GoElectric colocando os maiores hubs de carregamento no Brasil também, com um projeto de expansão de até 20 hubs ainda em 2024. Então, assim, a gente tem um crescimento muito grande. O problema é que o crescimento da frota de veículos elétricos está mais acelerado que o desenvolvimento das infraestruturas de carregamento. Por exemplo, o BYD Dolphin Mini, que um monte de gente criticou a, a, a não, o não cumprimento, porque não é não cumprimento que não foi prometido, mas a questão é, todo mundo esperava 99.800 e no final veio 115 mil, mas, no final das contas, mesmo com toda aquela bagunça, aquele barulho negativo, em uma semana eles venderam mais de 7 mil unidades. Um único Uhum. modelo. Na primeira semana de venda deles, foram 7 mil unidades. Tá? É difícil. E ainda tem uma outra questão. Além da gente ter um número muito grande de carros elétricos sendo entregues cada dia, a gente tem uma mudança no perfil de consumo desses carregadores. Antigamente, você esperava que o cara carregasse a maior parte das vezes na sua própria residência e deixasse um carregamento por conveniência, uma vez ou outra, quando fosse no shopping, no cinema, no estacionamento do seu trabalho. Simplesmente o cara ia carregar, não ia carregar, ia aproveitar o momento dele e carregar. Hoje, você já tem pessoas que buscam serviço de carregamento. Uhum. Então, aquela história dos 90% dos carregamentos são residenciais, já não é mais assim. Você já tem uma massa de pessoas que, inclusive como eu, dependem do carregamento exclusivamente fora de casa. Então, o que você tinha antes, um carregador, utilizava por uma, duas pessoas no dia e olha lá. Hoje você já tem fila de espera para esses carregadores, você já tem uma demanda muito mais alta. E para achar assim, você está achando fácil para achar o carregador, essas coisas, para poder carregar? Para achar, a gente sempre acha, né? Você tem diversos aplicativos hoje, o mais utilizado é o PlugShare, só que ele é um aplicativo completamente colaborativo, então depende das pessoas cadastrarem as estações, né? Uhum. Mas essa informação não é suficiente só saber onde tem. Você tem que saber se o equipamento está funcionando, se ele está ocupado, como que você utiliza para carregar, que hoje a maior parte está sendo através de aplicativos
remunerados, né? Ou seja, tem a monetização. Então, a gente tem hoje uma infinidade de aplicativos que podem te mostrar onde tem os carregadores, mas em geral as pessoas utilizam mais para liberar a sessão de carregamento em si, né? Sim. Então, a gente sabe que cada dia aparece um novo carregador e em algum momento você vai trombar com ele pelo caminho. Então, Uhum. é tranquilo nesse caso. O problema é quando os equipamentos começam a dar manutenção e não tem todo esse cuidado. E geralmente isso acontece nos equipamentos que não têm uma cobrança, tá? Se não é remunerado, se não é pago, Não ele tem não é um obrigação, né? serviço. Se não é um serviço, você não pode exigir que ele esteja funcionando. Uhum. É, isso é a vantagem de cobrar, porque ainda, mesmo cobrando, ainda assim você vai pagar menos do que se estivesse usando combustível, né? Sim, exatamente. Mas o que as pessoas não entendem é que algumas pessoas chegaram naquele momento do grátis, do free, Não quer sair do e free. assim, é, se você for pegar uma pessoa até 2020, ela estava ansiosa por pagar, que era a oportunidade de ela ver aquela rede crescendo. Se você pega uma pessoa de 2021, 2022, ela pega um boom de crescimento, só que ainda é grátis. Agora você já vê as pessoas chegando nos equipamentos pagos e querendo que continuassem grátis. Mas não fecha a conta desse jeito. Uma hora o marketing não vai ter mais a verba para manter os carregadores. E aí tem que virar um serviço. É, manutenção vai ter um custo, né, pro operador ali do sistema. Nunca houve recarga grátis. Alguém sempre pagou para você carregar. Uhum. É, a gente já paga a gasolina, né? Então, nada mais justo que também pagar a energia, sendo que ainda vai gastar muito menos, né, do que se fosse gasolina, combustível ou álcool, né? Combustível geral. Exatamente. E você sabe que hoje, no Brasil, nós temos mais pontos de carregamento que bombas de combustível? Ah, é? Não sabia, não. É, isso é verdade. Você concorda comigo que toda bomba de combustível tem uma tomada do lado? Sim, Mas sim. nem toda tomada do lado tem uma bomba de combustível, Verdade. entendeu? A coisa bacana do carro elétrico é que qualquer lugar pode ser um ponto de carregamento. Você não precisa necessariamente ter uma infraestrutura exclusiva para o abastecimento do seu carro. Você pode aproveitar locais que simplesmente têm uma fonte de energia elétrica para o carregamento do seu carro. Então, toda tomada é uma propensa, é um propenso local para carregamento. Logo, se a gente tem tomada, tem carregador. É, você aproveita o lugar que você tá e já deixa carregando, né? Ao invés de quando você Sim. você tá numa reunião, por exemplo, você deixa o carro carregando durante a reunião e aí já sai tranquilo. Senão você vai sair da reunião e ainda vai ter que parar no posto para abastecer. É uma preocupação que você acaba não tendo, né? Muitas vezes. Muitas pessoas utilizam aquele argumento, ah, mas para abastecer um carro é só 5 minutos. Aí você vai, abastece e sai. Agora eu fico pensando, se realmente fosse tão simples, tão prazeroso assim, abastecer, nossa, é perfeito, por que que as pessoas esperam chegar na reserva e enchem o tanque? Porque elas Uhum. não querem fazer isso sempre, Não é tão né? prazeroso É assim. algo incômodo, é algo incômodo, você quer fazer o menos vezes possível. Agora, o carregamento do carro elétrico é algo prático, tão prático que você pluga, lê um QR Code que seja e pronto. Aí você vai fazer outras coisas. Não é incômodo cada vez que você para o carro colocar para carregar. Uhum. Sim. Estamos esgotando o tempo aqui, que a gente tem o tempo limitado, né? Mas fala aí, você já falou do seu blog, né? Falei das suas redes aí, Instagram, o YouTube. Então, o meu canal no YouTube é o Meu Carro Elétrico, no Instagram é o Carro Elétrico Meu, porque o meu carro elétrico do Instagram é do Rogério. Chegou primeiro. Chegou primeiro, exatamente. Eu fico feliz por isso.
E o meu site é o meucarroelétrico.tec.br. Então, se vocês precisarem falar comigo, pode mandar direct no Instagram, pode comentar no YouTube. Também tem como falar comigo pelo site, tem um canal lá de Fale Comigo, Uhum. de contato. Então, fico à disposição caso alguém precise de alguma ajuda. Legal. Parabéns aí pela, pelo pioneirismo. Então, esquecendo a palavra, pelo pioneirismo aí no transporte aí de pessoas. É uma coisa assim muito legal. Poxa, obrigado mesmo pela oportunidade de bater esse papo. E mais uma vez eu me coloco à disposição sempre que precisar. Já, vocês quiserem aí mandar mais perguntas para o Thiago, pode mandar aí nos comentários, a gente repassa, depois a gente faz aí um vídeo respondendo e, e a gente vai se falando aí. Obrigado, viu, Thiago? Obrigado aí por aceitar aí o convite de conversar. Eu gostei muito da conversa, foi bem elucidativa, bem interessante, eu gostei bastante. Eu que agradeço pela oportunidade, Daniel. E mais uma vez me coloco à disposição aí. E sucesso para você também. Muito obrigado. Grande abraço. Valeu, tchau, tchau. Falou.